Então, gravando aqui a partir de agora, o pessoal que estará assistindo pelo YouTube, muito bom ter vocês, a gente também, e espero que tenhamos um encontro produtivo, né, que possamos desenvolver, né, melhor essas ideias que a gente vem trabalhando nessas nossas aulas, nesses nossos encontros aqui. E eu falei já para vocês, né, algumas aulas atrás, sobre aquelas questões relacionadas à competência, né, o que é competência, não sei se vocês se lembram disso, né, competência, aliás, é um termo da moda, né, se a gente olhar, por exemplo, para as novas leis de diretrizes e bases que estão saindo, inclusive para cursos superiores. Por exemplo, agora recentemente a gente teve a, a LDB das engenharias, né, e a gente tem agora alguns anos para, não lembro aqui agora ao certo, mas alguns poucos anos para implementar essas mudanças. A gente vê que os currículos que antes eram totalmente estruturados em termos de conteúdos, né, grades curriculares, né, agora a ideia é que isso passe a ser feito em termos não de conteúdos, mas de competências. Bom, mas o que é competência, né? Competência nada mais é do que uma tríade, um tripé, né? Formado por três pernas, né? Claro, um tripé formado por três pernas, né? Vai ser formado por quatro, né? É, e quais são, né, essas três pernas? A primeira delas é o conhecimento, né? Que é onde o conteúdo se insere, né? É o conhecimento daquilo que a universidade vai fornecer, né? O conhecimento que aquela disciplina específica vai me fornecer, né? Por exemplo, conhecer o conceito de derivada, mas para além de simplesmente decorar uma definição, é conhecer de fato, né? Conhecer no sentido mais real da palavra, conhecer no sentido de saber de onde vem, saber o que motivou, saber o que representa, né? Isso é conhecer, isso é o conhecimento, esse é o primeiro pé da competência, né? O segundo é o pé da habilidade, ou seja, é de fato saber utilizar aqueles conhecimentos de maneira mais prática, né? Aí, no caso, por exemplo, eu tenho conhecimento do que é a derivada, mas eu vou também querer adquirir habilidade na hora de derivar, né? Eu vou querer adquirir habilidade na hora por exemplo, saber resolver um problema de otimização, saber esboçar o gráfico de uma função, que é o nosso objetivo aqui na nossa aula de hoje, né? Isso é habilidade, é saber, de fato, como fazer, como lidar na prática com aquelas ideias que a gente aprendeu lá no campo do conhecimento. E, finalmente, o terceiro pé é o pé da atitude, né? Se é importante que tenhamos o conhecimento, se é importante que desenvolvamos a habilidade, também é importante que a gente desenvolva uma atitude frente a tudo isso. Quer dizer, qual vai ser a minha atitude a partir desses conhecimentos que eu adquiri, junto com essas habilidades, as quais estou ganhando, né, em qualidade e tal, estou me tornando aqui cada vez mais habilidoso, tá, mas tudo isso para quê? Né? Como eu vou utilizar de tudo isso? Né? Qual vai ser a atitude? Então, aqui a gente, por exemplo, considera questões envolvidas com cooperação, né? Será que a gente está conseguindo ter uma atitude de empatia, por exemplo, para com o outro que pode estar tendo dificuldades e, nossa, eu vou utilizar aqui do meu conhecimento, da minha habilidade para ajudar o outro, para cooperar com o outro, para que juntos cresçamos e tal, né? Isso está no campo da atitude. E o que eu tentei fazer nesses nossos encontros aqui, informais, né? O que eu tentei fazer foi trazer vocês o máximo que eu pude para
o campo do conhecimento em si, né? E por essa razão, se vocês fizerem aí um flashback, né, dos nossos encontros, vocês vão perceber que eu fiz muito pouca conta com vocês mesmo, né, assim, de, vamos fazer aqui exemplo, como é que calcula a derivada, como é que não sei o que e tal. E eu fiz isso meio que de propósito, porque isso é o que normalmente a gente faz, né? Então, o que eu pensei em oferecer aqui nesses nossos encontros foi algo que eu sei que é mais difícil de ser feito, que é um mergulho mais profundo nas ideias, né? É não simplesmente se contentar que derivada é limite para x tendendo a a de f de x menos f de a sobre x menos a, mas entender, de fato, os nexos disso, né? Não simplesmente ficar fazendo, provando limites e não sei o quê, sem saber nem por que limite existe, né? Para que ele serve, por que ele foi desenvolvido historicamente, a que ele veio responder, né? Então, nesse momento, eu optei mais por fazer esse mergulho, aproveitar que a gente não tinha compromisso com nada, com ninguém, né? E fazer algo e dar, né, essa oportunidade a que a gente se aprofunde melhor nessas ideias e para que quando a gente for se deparar com elas mais voltadas para esse campo da habilidade, que a gente faça isso, mas que essas ideias já tenham ganhado um significado, né? É possível que, por exemplo, vocês não tenham decorado as derivadas de todas as funções elementares, e está tudo bem, né? Você não precisa decorar, você pode ter uma tabelinha do seu lado, se não tiver, pesquisa no Google, derivada de tal função qualquer mesmo. Mas vocês já conseguem ter uma visão, ter um olhar diferente, né? Ou vocês sentem isso, que vocês conseguem já ter um olhar diferente para esses conceitos do cálculo, para além de mero decorar de fórmulas e tabela de derivadas ou coisas desse tipo, vocês conseguem sentir isso ou não? O que vocês me dizem? Conseguem ter assim, conseguem olhar para vocês mesmos e sentir que, poxa, eu já consigo ter uma visão um pouco mais ampla desses conceitos, eu já tenho uma ideia mais conceitual mesmo do que é uma derivada, mais do que simplesmente saber que derivada de seno é cosseno e derivada de x quadrado é 2x, eu consigo ter ideias, eu consigo vislumbrar o conceito de derivada para além dessas formulazinhas, né? O Guilherme está dizendo aqui, assim, acho que a visão sobre o cálculo ampliou bastante. E esse foi o meu objetivo o tempo inteiro. Mas, dito isso, o que eu fiz na aula passada e vou fazer agora aqui com vocês, vai sair um pouco desse campo do conhecimento e vai caminhar em direção agora à habilidade, né? E eu acho que é oportuno que a gente faça isso, né, e que a gente tenha chegado nesse ponto de trabalharmos isso, porque, assim, eu não estou dizendo que, é só o conhecimento que importa, muito pelo contrário. Na verdade, o importante é que consigamos trabalhar a competência como um todo, né? Mas, então, o conhecimento é importante. A questão é que não só a habilidade. Se a gente ficar só na habilidade, a gente fica manco, né? Então, por isso eu tentei fugir um pouco no primeiro momento da habilidade e focar mais na questão do conhecimento, para que a gente tivesse esse olhar mais ampliado mesmo. Agora é natural que a gente comece a caminhar um pouco mais no sentido de trabalhar a questão da habilidade. E é nesse sentido que eu pensei na aula de hoje, e a minha ideia eu escolhi uma função, né, uma função bonitinha, para não assustar muito vocês, né, mas também não tão bonitinha, porque senão ela não tem todos os elementos que eu quero que apareçam, para vocês poderem entender o que vocês podem se deparar na hora de se propor, por exemplo, a fazer um estudo detalhado do comportamento de uma função, de modo a poder, por exemplo, exibir o seu gráfico, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui hoje. E eu quero tentar deixar, assim, bem claro para vocês qual é mais ou menos a sequência de passos que a gente faz, utilizando os conceitos que a gente veio trabalhando nas últimas aulas, para poder
conseguir pegar uma função, a representação algébrica de uma função, e conseguir, através desses passos, ter uma visão bem assim, fiel, bem próxima do que é o gráfico daquela função, tá bom? E eu quero fazer isso com vocês usando essa função aqui. Então, a função que a gente vai considerar é essa função aqui, ó. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Certo? Essa é a função que nós vamos... desculpa, eu coloquei errado aqui, tá? Deixa eu aproveitar que eu acabei de escrever, vou trocar aqui a folha. Não é x² mais 1, não. É x² menos 1 que eu quero. Aqui. Então, de novo, a função é essa daqui. F de x igual a 1 dividido por x ao quadrado menos 1. E por que que eu quero essa função e não, por exemplo, aquela que eu escrevi antes, né? 1 sobre x² mais 1. Porque essa função, ela apresenta algo que, por exemplo, a deixa, num certo sentido, diferente daquela que a gente fez na aula passada. A que a gente fez na aula passada, o denominador dela era justamente esse que eu tinha escrito, x² mais 1. Né? E o que acontece? Se fosse, então vamos lá, se fosse essa daqui, f de x igual a 1 sobre x² mais 1, qual seria o domínio dessa função? Vocês conseguem me dizer? Qual é o domínio dessa função aqui, ó, 1 sobre x² mais 1? Os reais, conjuntos reais inteiros, exatamente. Perfeito. E agora, essa daqui, o domínio dela é o conjunto dos números reais inteiro? Ou tem gente que está fora do domínio dessa função? O que vocês me dizem? Exatamente. Tem gente que está fora, né? O Guilherme até já colocou ali para a gente, ó. O 1 e o menos 1 estão fora. Então, essa função ela tem uma coisinha diferente. O domínio dela não é a totalidade do conjunto dos números reais, né? E isso vai fazer diferença. Quer dizer, isso vai acrescentar a necessidade de uma análise de outros elementos que a gente não fez na semana passada. Essencialmente, na semana passada, para poder esboçar o gráfico daquela função lá, que acho que era x dividido por 1 a x², ou algo assim. Essencialmente, a gente estudou crescimento e decrescimento, concavidade e limites nos infinitos. Só isso que a gente fez. Aqui a gente já vai precisar acrescentar alguns outros elementos, tá bom? E quais são esses elementos? Bom, o primeiro deles, e é sempre legal a gente começar por essa etapa, né? A etapa 1 aqui na hora de esboçar o gráfico, é precisamente a de explicitar quem é o domínio da sua função. Então, se você quer fazer o gráfico de uma função, a primeira coisa que você faz é dizer qual é o domínio dessa função. Certo? Nesse caso, quem é o domínio, ou quem estaria excluído do domínio dessa função? Quem vai estar excluído do domínio dessa função são precisamente os pontos que causam um zero no denominador dessa expressão. Né? Então, se eu quero saber o domínio dessa função, eu tenho que dizer quem são os pontos que tornam esse denominador nulo. Ou seja, quem são os pontos para os quais x² menos 1 é zero. Esses são os pontos que a gente vai ter que tirar do domínio. Ok? E
E nesse caso, bom, é resolver essa equação, né? X ao quadrado menos 1 igual a zero, é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 1, e x ao quadrado igual a 1, as duas raízes dessa equação são justamente 1 e menos 1, né? Portanto, o domínio dessa função, né, o domínio dessa função, vou chamar assim, df, domínio da função f, é igual ao conjunto dos números reais, ao conjunto dos x, né, pertencentes ao conjunto de números reais, tais que, eu vou a princípio escrever assim, ó, tais que o denominador não seja zero. Né? Se o denominador não for zero, então esses pontos estão autorizados a estar no domínio. É isso que eu estou escrevendo aqui. Mas isso significa que o domínio será composto de todos os números reais, com exceção do 1 e do menos 1. Essa é uma forma alternativa de expressar esse domínio, né? Porque são precisamente 1 e menos 1 que tornam o denominador zero. Então, são esses os únicos pontos que eu preciso tirar do domínio. Eu ainda posso escrever esse domínio como uma reunião de intervalos. Nesse caso, ficaria assim, ó. Quer dizer, o que significa isso daqui? Significa que eu estou considerando o intervalo que está começando, entre aspas, né, no menos infinito. Então, aqui é sempre aberto, né? Esse parêntese aqui indica que o intervalo é aberto aqui, tá? E quando é infinito, aqui é sempre aberto. Eu não ponho fechado nunca, porque o infinito não é número. Então, ele nunca vai estar no intervalo. Até o menos 1. E o intervalo tem que ser aberto no menos 1. Por quê? Porque o menos 1 está fora do domínio. Esse é um dos intervalos do domínio. O outro é esse aqui, ó. É o intervalo que começa em menos 1 e termina em 1. E o último intervalo que compõe o domínio dessa função é o intervalo que começa em 1 e vai até mais infinito. Certo? Me digam se vocês concordam, se faz sentido para vocês essa sequência de igualdades aqui que visam expressar quem é o domínio da nossa função, ou quais são os intervalos que compõem o domínio da nossa função. Fez sentido para vocês? Vocês concordam com isso que eu escrevi? Tudo bem? Ok. Geometricamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O domínio da nossa função, ele é assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de domínio de f. O domínio da nossa função, ele é assim. Eu coloco todos os números reais, toda a reta real, com exceção de dois pontos. O ponto menos 1 e o ponto 1. Né? É isso que eu estou dizendo. Tudo bem? Essa é a representação geométrica do nosso domínio. Então percebam os três intervalos aqui, né? Ó. O intervalo que vai lá do menos infinito até o menos 1, aberto no menos 1. Depois o intervalo que começa no menos 1 e vai até o 1, também aberto. E, finalmente, o intervalo que começa em 1 e termina em mais, e vai até mais infinito, aberto também. Certo? Então, essa é a primeira etapa, tá? Então, quero esboçar o gráfico de uma função. Qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é explicitar quem é o domínio da sua função. Ok? Esse é o primeiro passo. Aqui é tipo receita de bolo mesmo, tá, gente? Vai ser uma receitinha com 6 etapas, 6 passos. Você cumpre esses 6 passos, passa por cada um deles. No final, é como se o desenho do gráfico, ele praticamente, assim, piscasse na nossa frente. Assim, praticamente a gente consegue enxergar o desenho do gráfico de maneira muito natural, depois de percorrer esses 6 passos, né? Antes, só de olhar para a representação algébrica dessa função, 1 sobre x ao quadrado menos 1, você consegue ter qualquer desconfiança de como é a cara do gráfico dessa função? Só de olhar para essa função, você consegue imaginar o gráfico dela?
Você consegue olhar para essa lei aqui e dizer assim, ah, olha só, realmente o gráfico dessa função é assim, e não sei o quê. Você consegue ter alguma imagem mental do gráfico dessa função só olhando para a lei algébrica? Não dá, né, gente? Não dá. A lei algébrica não diz nada, ela é fria, né? Ela é fria, então ela não diz nada sobre o comportamento. Então é para isso que servem esses 6 passos, para ilustrar, para deixar bem claro, bem nítido para a gente qual é o comportamento dessa função. O primeiro passo, então, é esse, explicitar o domínio da função. O segundo passo é o que a gente chama de crescimento e decrescimento, ou seja, você vai estudar onde a sua função cresce e onde a sua função decresce. Esse é o passo 2. Certo? Passo 2, então, é o crescimento. Crescimento e decrescimento. Esse é o segundo passo. E conforme o que a gente já aprendeu, como é que a gente estuda crescimento e decrescimento mesmo? Derivada positiva, a função cresce, derivada negativa, a função decresce. Ou seja, quer estudar crescimento e decrescimento? Derive a função, calcule a derivada da função e depois estude o sinal dessa derivada, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a derivada dessa função, né, a função aqui é a função 1 sobre x ao quadrado menos 1, né? É essa função que a gente quer derivar. E aqui é o que eu falei para vocês que agora a gente começa a, de certa forma, trabalhar um pouco a questão da habilidade. Quer dizer, a gente tem a derivada ali para fazer, e aqui é aplicar a regra apropriada, né? Nesse caso, se trata-se de uma função dada por um quociente, a regra a ser utilizada é a regra do quociente, né? Que diz o seguinte, né? Não sei se essa regra já está começando a ficar natural para vocês, se vocês já estão com ela assim meio que na cabeça, ou se ainda estão no processo, né? Mas a regra diz o seguinte, a derivada de um quociente é a derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Vocês já memorizaram essa... Ah, o Guilherme está dizendo assim, não ficaria mais fácil usar x ao quadrado menos 1 elevado a menos 1? Também é uma possibilidade, Guilherme, que aí no caso a gente usaria a regra da cadeia, né? Poderíamos fazer assim também. Aliás, vou até aproveitar a sua sugestão e eu vou terminar essa conta aqui e depois eu vou fazer usando a sua sugestão, pode ser? O Júlio está dizendo que ainda não, né? Assim, ainda está se familiarizando, né? Natural demais, viu, Júlio? E ainda mais estando na situação que estamos, né? A gente está aproveitando desse tempo que a gente ficou sem aula para ir amadurecendo essas ideias. Vocês com certeza vão chegar na hora na hora que chegar o 31 de agosto, vocês já vão estar bem mais amadurecidos do que se tivesse sido lá em março, né? Então, vamos lá, vamos completar essa conta aqui, né? Derivada da função 1, quanto é que dá? Quanto é que dá a derivada da função 1? Zero. Função constante, derivada é zero, portanto, aqui vai sumir essa parte, né? Essa parte aqui toda vai dar zero. Vai sobrar só essa segunda parte aqui, né? Que vai ficar... vou colocar até aqui na frente, né? Porque já vai dar pronto já, né? Então, aqui vai ficar menos 1 vezes a coisa é a própria, né? Derivada de x ao quadrado menos 1. Rapidinho, digam para mim, quanto que dá?
Derivada de x ao quadrado menos 1. 2x, exatamente. Não posso esquecer que tem um menos aqui, né, proveniente da regra do quociente. Portanto, a gente vai ter um menos 2x dividido por x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, certo? Isso usando a regra do quociente. Vamos seguir a dica do Guilherme e vamos fazer também usando a regra da cadeia para ver o que acontece. Então, x ao quadrado menos 1 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x quadrado menos 1, e a gente quer derivar isso, certo? Então, eu tenho uma função composta, né? A função x ao quadrado menos 1 composta com menos 1, certo? Para usar a regra da cadeia aqui, eu sempre gosto de sugerir que você imagine isso daqui como sendo a coisa. Isso aqui é uma coisa, tá bom? Então, você quer derivar a coisa elevada a menos 1. Então, como é que você deriva a coisa elevada a menos 1? Bom, a derivada da coisa elevada a menos 1, a regra da derivada para esse tipo de função é assim, né? Menos 1 vezes a coisa elevada a menos 1 menos 1. Tudo bem? Isso aqui, então, é menos 1, né? Vezes a coisa elevado a menos 1, menos 1. Isso aqui é o que diz a regra lá, né? A regra da derivada de função que é do tipo x elevado a uma potência, né? X elevado a menos 1 fica assim, certo? Só que o problema é que a coisa aqui, ela não é x. A coisa aqui é uma função. Se aqui fosse só x, já tinha acabado. Era só isso mesmo. Como não é, então a derivada, usando a regra da cadeia, fica. Então, derivada da função composta fica, né? Derivada da função de fora, aplicada na de dentro, é o que está aqui, vezes a derivada da função de dentro. Ou seja, se você quer derivar a coisa elevada a menos 1, isso fica menos 1 vezes a coisa elevada a menos 1, vezes a derivada da coisa. Certo? É o que diz, né? É o que diz a regra da cadeia. Tudo bem? Agora aqui a gente só faz esses cálculos e vê o que vai dar, né? Então isso vai ficar, aqui menos 1 vezes a coisa vai ficar menos x ao quadrado menos 1 elevado a menos 1, que é menos 2, vezes derivada de x ao quadrado menos 1 de novo, né? Que, como a gente já constatou, dá 2x. Deu a mesma coisa? O que está em cima e o que está embaixo é a mesma coisa? Ou não? Mesma coisa, né? Essa potência negativa é a mesma coisa que colocar a potência positiva embaixo, né? Que é o que está aqui em cima. Certo? Vamos até concluir aqui, dizer que isso aqui é de fato 2x, ou menos 2x, sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Certo? Ok, agora o que eu quero fazer com isso? O que eu quero fazer com isso é estudar o sinal dessa expressão. Né? E se eu estudo o sinal dessa expressão, portanto, eu conhecerei, né, o sinal da derivada, e o sinal da derivada é o que vai me dizer informações sobre crescimento e decrescimento dessa função. Então, nessa expressão, quem que determina o sinal? É o numerador, é o denominador, ou são os dois? Digam para mim. Quem que manda no sinal dessa expressão? Quem que é responsável por trocas de sinais? É o numerador, o denominador ou ambos? O numerador, exatamente. Embaixo, percebam que a gente tem um quadrado, né? Então, isso aqui, o denominador não troca de sinal. Então, a gente só precisa saber como é o sinal do numerador para poder determinar o sinal da derivada, né? Eu vou colocar aqui o sinal da função derivada. A gente não pode esquecer que os pontos menos 1 e 1 estão fora do nosso domínio. Isso a gente tem que lembrar sempre, tá? Tá, beleza. Onde essa função aqui é positiva e onde essa função é negativa?
Função menos 2x. Onde ela é positiva? Vamos por partes. Onde essa função... o Gustavo está perguntando o que aconteceria se ambos influenciassem no sinal. Aí eu precisaria fazer uma linha dessa para cada um deles. Então, por exemplo, uma linha para o numerador, uma linha para o denominador, e aí eu estudaria o sinal do numerador, o sinal do denominador, e comparo os dois a partir da regra dos sinais. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Respondi, Gustavo? Me diga se ficou claro. Maravilha. Então, vamos lá. Essa função aqui, vocês concordam comigo que ela troca de sinal no zero? Ela tem um sinal à esquerda do zero e tem outro sinal à direita do zero? Né? Qual é o sinal dela aqui, ó, nesses intervalos aqui, à esquerda do zero? Qual é o sinal dela? Positivo, exatamente. Então, ela é positiva nesse intervalinho, ela é positiva aqui também, e, por consequência, ela é negativa aqui e negativa aqui, né? Não sei se ajuda vocês, mas eu sempre gostei de pensar assim, como esse sinal ele é determinado por menos 2x, então, e menos 2x eu sei que é uma reta, né? Uma reta com inclinação negativa, eu pego e desenho assim, ó, a linha reta aqui, assim, né? Na hora que eu desenho a linha reta, fica claro a parte que fica para cima do eixo, a parte que fica para baixo do eixo, e, portanto, a parte que fica para cima positiva, a parte que fica para baixo negativa, tá bom? Beleza. Agora, essa informação, ela vai devolver para a gente uma conclusão sobre o crescimento e o decrescimento da função f, né? Então, aqui, né, tem menos 1 fora do domínio, 1 também fora do domínio, o ponto 0 está dentro do domínio, e aí é aquela história, né? Se a derivada é positiva, a função cresce. Se a derivada é positiva, então a função cresce. Né? Se a derivada é negativa, então a função decresce. E se a derivada é negativa, então a função decresce. Certo? Pronto. Acabamos de cumprir a etapa de estudar crescimento e decrescimento dessa função. Certo? Já sabemos aqui onde ela cresce, já sabemos onde ela decresce. Né? Então, ela cresce nesses dois intervalos aqui e decresce aqui. Essa função tem algum ponto de máximo ou de mínimo? Pensem um pouquinho e me respondam. Ela tem algum ponto de máximo ou de mínimo? Se sim, quem é? E de que tipo é? O Júlio tá achando que não. Alguém acha que tem algum ponto de máximo ou mínimo? O Vitor acha que tem. 0? Então vamos ver. A função... Aqui está o 0. À esquerda do 0, a função cresce. À direita do 0, a função decresce. Ela tem um ponto de máximo ali no 0? Sim ou não? Tem, né? Concordam? Ela tem um ponto de máximo ali? Hã? Tá louco não, Júlio? É isso aí mesmo. Às vezes as coisas, assim, levam um tempo pra gente deixando essas coisas claras, mas é só a gente ter paciência que vai fluindo. Maravilha. Passo 2 cumprido. Né? Vamos para o passo 3. Na verdade, passo 3 a gente vai fazer, depois de um intervalinho. Vocês topam fazer um intervalinho? Pode ser? 10 minutinhos e aí a gente continua? Hoje a gente vai fazer só, no fim da aula aqui vai ser terminar com o gráfico dessa função, tá? Então a gente faz um intervalinho aí de 10 minutinhos e aí a gente continua. Ok, gente, então estamos voltando. Eu falei para vocês que para fazer o gráfico dessa função, fazer o gráfico, né, de funções em geral, a gente vai ver quais são os 6 passos a serem seguidos.
Do 6 a gente já fez 2, né? Então vamos agora fazer os passos que restam, né? A gente já fez o primeiro passo, que é explicitar o domínio da função. Esse é sempre o primeiro passo. O segundo passo é estudar a função em relação a crescimento e decrescimento. Também já fizemos isso. O próximo passo é aquele relacionado a um estudo da concavidade da função. Então, esse é o... Aqui, isso. Esse é o passo, então, número 3, né? É estudar a concavidade. Ou seja, dizer em que intervalos a concavidade é para baixo e em que intervalos a concavidade é para cima. E para termos informações acerca da concavidade, o que a gente precisa estudar? O que a gente precisa fazer? Me digam. Isso foi o que a primeira parte da aula da semana passada foi dedicada a isso, né? O que a gente precisa analisar para poder ter informações sobre concavidade? Exatamente, Guilherme, Mayumi também. Estudar a derivada segunda, estudar o sinal da derivada segunda. Nos pontos onde a derivada segunda tiver sinal positivo, é porque a concavidade é para cima. E nos pontos em que a derivada segunda tiver sinal negativo, é porque a concavidade é para baixo. Né? E o que significa calcular a derivada segunda? Né? O que significa calcular a derivada segunda da nossa função? Como é que a gente calcula a derivada segunda? Como é que faz para calcular a derivada segunda? O que é a derivada segunda? Exato, Vitor. Derivada da derivada. Eu derivo uma vez, essa é a derivada primeira. Derivo a derivada e essa é a derivada segunda. Ou seja, isso aqui é precisamente a derivada, então, a derivada da função derivada, que a gente calculou e deu essa coisinha aqui, né? Menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu quero derivar a derivada. Então, aqui dentro do parênteses está a derivada da nossa função, que a gente calculou no passo 2, e agora a gente precisa derivar isso, certo? Derivar isso, regra do quociente. Aqui, Guilherme, não tem para onde correr, né? Aqui não é, a gente não pode, ao invés de aplicar a regra do quociente, só aplicar a regra da cadeia. Porque, de fato, tem um quociente ali que eu não consigo escrever só em termos de uma função composta. Então, aqui é regra do quociente mesmo, né? Que diz que a derivada do quociente é igual à derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, tem um quadrado lá, vou levar o quadrado de novo, vai ficar a quarta agora, né? Tá certo, gente? Tudo bem? Tranquila essa expressão? De boa? Então, agora é calculado, né, calcular as derivadas. Por enquanto, as derivadas só estão indicadas nessa fórmula, né? Tem uma derivada aqui, tem uma derivada lá, né? Então, a gente precisa, de fato, agora calcular essas derivadas aí. Então, vamos fazer isso. Primeiro aqui, derivada de menos 2x. Já vou colocar aqui o que dá, tá? Menos 2, né? Vezes a função de baixo, que era x² menos 1 ao quadrado, menos 2x, posso já escrever assim? Mais 2x, tudo bem? Né? Mais 2x vezes, agora, a derivada da função de baixo. A derivada da função de baixo, vocês conseguem enxergar que regra a gente vai ter que usar agora para derivar? Qual é a regra aí? Regra da cadeia, exatamente. Regra da cadeia. Então, eu tenho aqui a derivada da coisa ao quadrado. Como é que eu derivo a coisa ao quadrado?
Derivada da coisa ao quadrado é 2 vezes a coisa vezes, não posso esquecer, da derivada da coisa. Derivada da coisa. E tudo isso é só o numerador da expressão. Lá embaixo está x² menos 1 elevado à quarta. Ok? Já terminamos o processo de derivação nessa expressão? Ou ainda há o que derivar aí? Tem alguma coisa para derivar ainda? Tem, não tem? Tem. Como é que você identifica se tem alguma coisa para derivar ainda ou não? Você olha lá na expressão e vê se ainda tem linha, né? Ó, aqui não tem linha mais, aqui também não, aqui tem um não. Ah, mas aqui ainda tem uma. Então, o processo de derivação ainda não terminou. A gente precisa completar aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes x² menos 1 ao quadrado, mais... Aqui eu já vou multiplicar esse 2 por esse 2, vai ficar 4x vezes x² menos 1 vezes derivada de x² menos 1, 2x. Né? Tudo isso dividido por x² menos 1 à quarta. Agora, o processo de derivação, agora ele terminou ou ainda tem coisa para derivar? Tem coisa para derivar ainda? Tem linha na expressão ainda? Não, né? As linhas já se foram. Agora, o trabalho é de simplificar essa expressão o máximo que a gente puder, porque lembrem, o que a gente quer fazer com essa expressão é estudar o sinal. Né? Eu quero estudar o sinal da derivada segunda, porque é o sinal da derivada segunda que me dá informações sobre a concavidade. Agora, olha para esse trombolho aqui. Imagina, estudar o sinal dessa encrenca aqui, do jeito que está aí, é praticamente impossível, vocês concordam? Como saber o sinal desse... Embaixo tudo bem, né? Porque ó, é elevado à quarta, então tudo bem, o sinal dessa expressão ali é sempre positivo. Mas o numerador dessa expressão tá uma coisa absurda, é um polinômio de grau 4. Vocês perceberam que é um polinômio de grau 4? Polinômio de grau 4 a gente não sabe nem calcular a raiz, quem dirá estudar sinal. Né? A gente estuda sinal malemar de polinômio de grau 2. Né? De grau 3, a gente, com um pouco de sofrimento, a gente ainda faz. Agora, 4, então, tem que simplificar essa expressão. E o que é legal aqui é que a expressão que fornece né, a expressão fornecida pela regra do quociente, ela sempre promove um fenômeno que é o seguinte, ó. Aqui vai aparecer um termo, vou até pontilhar ele para a gente enxergar melhor. Ó. Aqui vai aparecer um termo, e esse mesmo termo aparece aqui. E isso é uma coisa que vai acontecer via de regra, sempre. E esse termo que aparece tanto aqui, não por acaso, é exatamente o cara que está aqui embaixo, ó, no denominador. Vocês percebem isso? Então, esse é o potencial de simplificação que a gente tem nessa expressão. E posso dizer para vocês que vai ser sempre assim. Tá bom? Então, o que fazer aqui? Coloca esse cara, que é comum a esses dois termos, em evidência. Note que o cara ao quadrado não é comum aos dois, porque aqui não tem quadrado. Aqui é a potência 1. Então, o que é comum aos dois é esse aqui, tá? Então, é esse que a gente vai pôr em evidência. E, e aí a gente vai obter o seguinte. Vou precisar trocar aqui, né? Senão eu vou fugir aqui dos limites da imagem. Então, o que a gente vai... ter, então, vai ser o seguinte, olha. Eu vou colocar ela aqui em cima. Aí a gente visualiza, né? Posso, na verdade, até então usar aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar em evidência o x² menos 1. Então, vai ficar assim, x² menos 1 que multiplica. E aí vai ter uma coisa toda aqui. Aqui, nesse primeiro termo, vê se vocês concordam comigo, que vai ficar o menos 2, que estava lá, e vai sobrar x² menos 1. Porque aqui tinha um quadrado, e eu tirei um deles. Concorda? Mais
Agora, nessa expressão aqui, agora, agora esse aqui desaparece, né? Porque ele já foi colocado em evidência, vai sobrar esse 4x vezes esse 2x, que eu já vou multiplicar e escrever 8x ao quadrado. É isso que vai sobrar ali. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1 elevado à quarta. Ok? Ao quadrado menos 1 elevado à quarta. Ok, agora a gente faz a simplificação para a qual a gente colocou esse cara em evidência. Né? Quer dizer, esse cara pode cancelar com esse termo de baixo, onde era uma potência 4, vai ficar uma potência 3. Certo? E agora a gente reescreve então essa expressão e a gente vai ganhar o seguinte. Aqui em cima eu vou multiplicar esse menos 2 por essa expressão, né? Aplicar aqui uma distributiva, e aí a gente vai encontrar menos 2x ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, mais 8x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. Ao quadrado menos 1 ao cubo. Ok? Na expressão de cima, vocês estão vendo aí, né, que dá para melhorar ela um pouco mais, não dá? Esse 8x quadrado menos 2x quadrado, a gente pode escrever assim, ó, 6x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. Melhorou um pouco mais, não melhorou? Para estudar o sinal dessa expressão? Está um pouco melhor, né? Do que aquela expressão que a gente tinha antes de fazer essa simplificação. Agora vamos olhar com mais cuidado para essa expressão. Como é o sinal do que está no numerador? Como é o sinal dessa expressão? O sinal muda no numerador? Sim ou não? Vocês concordam que o sinal no numerador não muda? Não muda, né? Em cima a gente tem, né, o 6x quadrado, que é sempre positivo, mais 2. Então isso aí nunca vai dar zero. Nunca vai ser negativo, né? E embaixo? Embaixo o sinal muda? Sim ou não? Ou também embaixo é sempre positivo? O que vocês acham? Agora o sinal muda, né, Guilherme? Isso aqui é um detalhezinho para a gente tomar cuidado. Porque como no passo 2 o denominador não mudava de sinal, o 2 estava achando que era um Z. Pois é, Évila, meu 2 parece um Z mesmo. Eu não sei porquê, eu tenho mania de fazer esse 2 ao invés de fazer aquele que todo mundo faz, né? Que é assim, com aquela voltinha. Né? Aí ele fica parecendo um Z. Mas vamos combinar assim, eu não vou usar a letra Z, tá bom? Então, onde você ver algo que parece um Z, entenda-se por 2, tá? Então, beleza. Então, como no passo 2 o numerador era sempre positivo, existe um risco aqui da gente se empolgar, falar assim, pô, o denominador eu já sabia que era sempre positivo, lá no passo 2 era assim, e agora o numerador também é sempre positivo. Ah, que alegria, né? Essa função é sempre positiva, a concavidade vai ser sempre para cima, né? E todo mundo feliz e tal. Só que por que, que o denominador agora não é mais sempre positivo? O que mudou aqui? Me digam, o que mudou no denominador dessa expressão? Que antes era sempre positivo e agora não mais. Me digam ou me escrevam. Exato, Guilherme. Expoente é ímpar. Miguel também. O expoente é ímpar, ao cubo. Né? Então, sempre que x ao quadrado menos 1 for positivo, x ao quadrado menos 1 ao cubo também será positivo. E sempre que x ao quadrado menos 1 for negativo, x ao quadrado menos 1 ao cubo também será negativo. Porque daí vão ser 3 sinais de menos, né? É menos com menos com menos. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Né? E é justamente por isso, por esse cubo, que essa expressão muda de sinal. Mas isso não é tão bicho de sete cabeças assim, porque o sinal dessa expressão é exatamente o mesmo
do sinal desse camarada aqui de dentro, olha. Vocês concordam com essa afirmação minha? O sinal de x² menos 1 é exatamente o sinal de x² menos 1 ao cubo. Verdade ou não? Concordam com essa frase? Sim ou não? Sim? Agora, então, se é o denominador dessa expressão que determina o sinal da derivada segunda, já que o numerador é sempre positivo, então, o sujeito que manda no sinal da derivada segunda é esse que eu circulei em vermelho aqui, ó. É o x² menos 1 que manda nesse sinal. Então, é isso que a gente tem que estudar o sinal, né, de x² menos 1. Estudar o sinal de x² menos 1, aí a gente está em um terreno um pouco mais tranquilo, porque trata-se de uma função quadrática, né? É uma parábola. x² menos 1 é uma parábola. Com concavidade para baixo ou para cima? x² menos 1. Para baixo ou para cima a concavidade? Então, vou fazer aqui, ó. Para cima, exatamente. Então, se eu coloco aqui o sinal da derivada segunda, não posso esquecer nunca, tá? Que em menos 1 e em 1, ela não está definida. Então, eu faço uma bolinha aberta. Estou até exagerando um pouco na bola aberta aqui. E a nossa parábola tem concavidade para cima. Então, ela é assim, né? Ó. Ela é assim. Se ela tem concavidade para cima, então eu estou olhando aqui para esse desenho e estou vendo que, olha, a esquerda do menos 1, ela tem sinal positivo, porque ela está para cima do eixo horizontal. A direita do 1 também, ela tem sinal positivo. Agora, entre menos 1 e 1, ela tem sinal negativo. Tudo bem? Conseguiram enxergar isso? Certo? Ok. Agora, isso vai nos dizer o que acontece com a F em termos de concavidade, né? Então, de novo, bolinha aberta aqui no menos 1, 1. À esquerda do menos 1, como é a concavidade da F? Para cima. Entre menos 1 e 1, qual é a concavidade? Para baixo. E a direita do 1 volta a ser para cima. Pergunta. Essa pergunta aqui é crucial. Essa função tem pontos de inflexão? Sim ou não? Ela tem pontos de inflexão? O que vocês acham? O Miguel acha que não tem, e o Guilherme acha que tem 2. O Júlio acha que sim, o Júlio também está achando que tem 2, o Marcelo acha que não tem, o Guilherme está questionando, não é o menos 1 e 1? Bom, ponto de inflexão não é aquele ponto onde a função muda de concavidade? Né? Se sim, então o menos 1 e o 1 seriam pontos de inflexão. Porque, olha, aqui ela muda de concavidade e aqui também. A questão é que, quando a gente fala de ponto de inflexão, a gente está se referindo apenas e tão somente a pontos no domínio da função. Menos 1 e 1 estão no domínio da função? Eles estão no domínio da função? Não estão. Portanto, eles não podem ser pontos de inflexão. Porque para ser ponto de inflexão, a primeira coisa é o ponto tem que estar no domínio. Tá bom? É isso que diz o conceito de ponto de inflexão, tá bom? Ponto de inflexão é ponto no domínio e depois eu olho se ele muda a concavidade. Como aqui os pontos não estão no domínio, então eles não são pontos de inflexão e a conclusão é que essa função não tem pontos de inflexão. Tá? Então, só uma sutileza aqui para a gente cuidar também. E o passo 3 está feito. Vamos para o passo 4. O passo 4, nesse caso, ele é bem rapidinho. Passo 4 é limites. Limites nos infinitos.
é calcular o limite da nossa função. Escrevi aqui fora do limite aqui que está mostrando na imagem. Vou escrever de novo. Então, limites nos infinitos. Né? É saber como se comporta a nossa função em mais e em menos infinito. Ou seja, é calcular limite para x tendendo a mais infinito da nossa função f de x, que é 1 sobre x ao quadrado menos 1. Quanto dá esse limite? Manda x para mais infinito, para onde vai o denominador dessa expressão? O que acontece com o denominador dessa expressão quando a gente manda x para mais infinito? A gente consegue só o denominador, tá? Só o que está embaixo. O que está embaixo vai para infinito, né? Porque, olha, x está indo para infinito, x ao quadrado está indo para infinito. A hora que eu tiro 1, isso não vai ficar finito, né? Então, x ao quadrado menos 1 vai para infinito. Para onde vai 1 sobre algo que está indo para infinito? Vai para zero. Perfeito. Agora, em menos infinito, vocês concordam que a situação é exatamente a mesma? Concordam que quando eu mandar x para menos infinito, de novo vai para zero? Né? Porque isso aqui continuará indo para infinito, para mais infinito. 1 sobre mais infinito continua sendo zero. Né? Então, passo 4 foi. Certo? E a conclusão é que nos infinitos a gente já sabe que o gráfico da nossa função ele vai se aproximando do eixo x. Né? Essa é a conclusão aqui. Vamos agora para o passo 5. Passo 5 aqui agora. Vamos lá. O passo 5 é o seguinte. Eu vou chamar assim de limites laterais. Esse passo 5, ele sempre vai ser necessário quando a gente estiver em situações nas quais o domínio da nossa função não é a reta toda, que é o caso aqui. Tem 2 pontos fora do domínio, não é? O 1 e o menos 1. Então, para esses pontos, para a gente saber o que acontece com a nossa função nas proximidades desses pontos, convém calcularmos os limites laterais, tanto em menos 1 quanto em 1, né? Para a gente poder saber como é o comportamento. Em geral, já adianto a vocês que, em geral, nesses pontos onde a gente tem zero no denominador, que eles estão fora do domínio por terem zero no denominador, em geral, claro que sim, pode ter casos em que não é isso que acontece, mas em geral, esses limites laterais, eles vão assumir valores infinitos. Ou seja, a hora que eu fizer x tendendo a 1 pela esquerda, pela direita, isso vai dar infinito, em geral, né? Pode ter exceções, mas em geral é isso que vai acontecer. A questão é a gente saber se é infinito positivo ou se é infinito negativo, certo? Então, por exemplo, quero calcular limite para x tendendo a 1 pela direita, da nossa função f de x, que é 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, olha só, quando eu mando x para 1 pela direita, para onde vai essa expressão aqui? X ao quadrado menos 1 vai para onde? Quando eu mando x para 1? Vai para zero. Né? É justamente por isso que o 1 está fora do domínio. Isso aqui vai para zero. Agora, 1 dividido por algo que está indo para zero, esse quociente ele está indo para onde? 1 dividido por algo que está chegando perto de zero. Esse número está ficando grande, não está? Está ficando grande.
ele vai para infinito. A questão aqui é saber se é mais infinito ou se é menos infinito. Então, para poder decidir o valor desse limite, eu só tenho que ter consciência de qual é o sinal dessa expressão quando x tende a 1 pelo lado direito. Então, convém a gente deixar, por exemplo, assim, ó, do ladinho aqui, deixar um eixo aqui assim, e colocarmos assim, né, ó, colocar aqui menos 1, 1, né, e aí eu vou fazer o desenho dessa parábola x quadrado menos 1, só para a gente ter consciência do sinal dela, tá? Então, por exemplo, estou me aproximando de 1 pela direita. Então, significa que eu estou me aproximando de 1 por aqui, ó. Isso é o que significa se aproximar de 1 pela direita. Agora, quando eu me aproximo de 1 pela direita, percebem que o sinal de x quadrado menos 1 é positivo? Conseguem ver isso? É positivo. Se o sinal dessa expressão é positivo, e se ela está indo para infinito, então é porque esse é um infinito positivo. Certo? Da mesma forma, quando eu fizer limite para x tendendo a 1 pela esquerda, de 1 sobre x ao quadrado menos 1, qual será agora o valor desse limite? Qual será o valor desse limite? Consegue me dizer? Concordam que agora é menos infinito, como está dizendo o Gustavo? Por quê? Porque pela esquerda, ó, eu estou me aproximando de 1 agora por aqui, ó. E aqui, a função tem sinal negativo, né? Ela está para baixo ali, ó, daquela linha horizontal, né? Se essa função tem sinal negativo, então é porque isso aqui é negativo, ó. Essa expressão é negativa. E ela está indo para zero. Portanto, 1 sobre ela, isso aqui vai para menos infinito. Me digam se isso está fazendo sentido para vocês. Ó, o Vitor conseguiu até achar um símbolo ali de infinito. Tá metido, menino, né? Eu não sei fazer isso não, Vitor. Depois você vai ter que me ensinar. Como é que põe o símbolo de infinito no... Você tem algum plugin, alguma coisa assim? Ou... não, tá bom. Aí dá certo também. Também funciona. Excelente. Me digam, gente, tá ok isso para vocês? Tá fazendo sentido? Esses limites darem o que eu coloquei aqui? Tudo bem? Tudo bem? Sim ou não? Sim? Beleza. É, então, só para a gente completar aqui, me digam quanto vai ser o limite para x tendendo agora a menos 1. Primeiro pela direita. Vamos lá, primeiro pela direita. Quanto que vai dar? X tendendo a menos 1 pela direita agora. Olha aí, analisa ali o desenho e me diz quanto que vai dar esse limite. Menos infinito, justamente. E por quê? Porque pela direita, me aproximando de menos 1 pela direita, eu vejo que o sinal dessa função é negativo. Né? Agora, limite para x tendendo a menos 1 pela esquerda, de 1 sobre x ao quadrado menos 1, né? Agora, pela esquerda, eu estou me aproximando de menos 1 por aqui. Aqui, eu vejo que a função tem sinal positivo. E, portanto, esse limite dá mais infinito. Esse limite dá mais infinito. Ok? Passo 5 é isso. É pegar os pontos que estão fora do domínio e calcular os limites laterais. Né? Calcula os limites laterais, todos que forem possíveis. Né? Por exemplo, se o domínio da função fosse assim, só de zero para frente, aí eu calculo o limite lateral para x tendendo a zero só pela direita, porque pela esquerda não tem domínio da função. Né? Então, quando for possível, a gente calcula os limites laterais. Nesse caso, dava para fazer de todos os lados, né, dos dois pontos. Então, deu 4 limites laterais aqui. Ok.
o sexto e último passo, antes de a gente efetuar de fato, partir, né, para o esboço do gráfico, nesse caso, é um passo, eu vou até usar a mesma folha aqui, é um passo que não tem o que ser feito. Então, o sexto passo é esse aqui, ó, é verificar a existência de raízes dessa função. O que são raízes? São, às vezes é chamado de zeros, né? São aqueles valores de x para os quais f de x é zero. Tem algum valor de x para o qual a função f de x, que é 1 sobre x ao quadrado menos 1, seja igual a zero? Existe algum valor de x que cumpra essa equação? Tem? Notem que, para uma expressão ser zero, quem tem que ser zero aqui é o numerador. Né? O denominador nem pode ser zero. Né? Quando ele é zero, a gente tem que tirar o cara do domínio. Né? Então, para que isso seja zero, eu preciso descobrir qual é o valor de x que torne o numerador igual a zero. Tem um x para o qual o numerador dessa expressão seja zero? Não, porque o numerador dessa expressão é 1, né? Sempre, independentemente de quem seja o x. Portanto, não existem raízes, né? Não existem raízes. Essa função não tem raízes reais. Então, nesse caso, não tem muito o que ser feito aqui. Na verdade, não tem nada que ser feito. Só destacar que essa função não tem zeros. Ok. E agora, para terminar, a gente junta todas essas informações aí para tentar fazer um esboço bem assim, o mais preciso aí que a gente conseguir do gráfico dessa função. Então, então vamos lá. Fazer aqui nos eixos. Ok. Né? Nossos eixos ali. E vamos lá, a gente vai colocar todas as informações que a gente julga aqui relevantes, tá bom? A gente sempre começa com os pontos, destacando os pontos que estão fora do domínio. Nesse caso, são 1 e menos 1. Então, a gente vem aqui, localiza aqui, né? O ponto menos 1 e o ponto 1. Estão ali. Certo? É bastante comum a gente, quando tem pontos assim que estão fora do domínio, a gente traça linhas pontilhadas verticais, né? Desse jeito aqui. E o que essas linhas indicam? Essas linhas, elas indicam o seguinte: o gráfico da minha função, ele não cruza essas linhas. Ele não pode cruzar essas linhas pontilhadas vermelhas. Por que ele não pode? Porque se o gráfico cruzasse, significaria que o menos 1 teria uma imagem, se o gráfico cruzar essa linha aqui. E se o gráfico cruzar essa linha aqui, significa que o 1 tem uma imagem. E a gente já sabe que eles não têm, são pontos que estão fora do domínio. Então, menos 1 e 1 não tem uma imagem pela nossa função. Concordam? Então, é isso que significa essas linhas pontilhadas. A gente sabe que o desenho do nosso gráfico não corta essas duas linhas. Ok, gente? Agora, que outros pontos são importantes? Isso é assíntota? O Marcelo está perguntando. Sim, Marcelo. No caso aqui, são assíntotas verticais. Só para não deixar a coisa meio vaga, né? A gente chama de assíntota qualquer reta para a qual o gráfico da nossa função se aproxima em algum sentido. A gente vai perceber, quando desenharmos aqui o gráfico da nossa função, que o gráfico da nossa função vai se aproximar de alguma forma, em algum sentido, dessas linhas aqui. Ele nunca encosta nelas, mas ele vai se aproximar, ele vai chegar perto delas. E é isso que significa dizer que elas são assíntotas. Então a resposta é sim, tá, Marcelo? Ok.
Teve algum outro ponto importante que apareceu na nossa análise, no nosso estudo do comportamento dessa função? Ou os dois pontos importantes mesmo eram só o menos um e um? Dá uma olhada aí, não sei se vocês fizeram aí anotações e tal, mas vê se tem apareceu algum ponto aí que é digno de destaque. Apareceu o zero, né? Que é o ponto de máximo. Exatamente. Então é bom destacar o zero. Inclusive é bom dizer quem é f de zero. Então diga para mim, você troca lá x por zero na expressão da nossa função, o que que dá? Né? O que que dá f de zero? Vou colocar aqui no cantinho. F de zero é igual a quanto? Menos um. Exatamente, Mayumi. Menos um. Então já vou colocar aqui, ó. Vou localizar o menos um aqui embaixo. Então, aqui seria o menos um. E eu já sei que o meu gráfico passa por esse ponto ali, ó. Né? Quando x é zero, f de x é menos um. Então o gráfico passa por esse ponto aqui. Ok? Beleza. Agora a gente vai ver o que acontece com o nosso gráfico nesses pedaços aqui, ó. Tem esse pedaço de menos infinito até menos um. Tem esse pedaço de menos um até zero. Tem o pedaço de 0 a 1 e tem o pedaço de 1 a mais infinito. Então são 4 pedaços. A hora que a gente entender como que é a nossa função nesses 4 pedaços, a gente terminou o esboço do gráfico. Então, primeiro, de menos infinito até menos 1, a função cresce ou decresce? Nesse pedaço aqui, ó, nessa parte aqui do gráfico, a função cresce ou decresce? Olha aí nas anotações de vocês, né, o que a gente fez, e me digam. Qual que foi a conclusão aí? Nesse intervalo, tá? De menos infinito até menos um. Cresce. Exatamente. Então, nesse intervalo aqui, ela cresce. Mas ela cresce com concavidade para cima ou com concavidade para baixo? Como é a concavidade nesse intervalo de menos infinito a menos concavidade para cima? Então, ó, ela tem que crescer com concavidade para cima. Quando x tende a menos infinito, vocês se lembram para onde ia a função? Quando x ia para menos infinito, a função ia para onde? É o passo 4 nosso. Para onde ia a função quando x ia para zero? Exatamente. E quando x tende a menos um pela esquerda, que é o caso quando eu estou nesse pedaço aqui, né? X tendendo a menos um pela esquerda, para onde vai a nossa função? Passo 5 agora. Para onde vai? Mais infinito. Agora, me digam se o desenho brota na cabeça de vocês ou não. Olha, aqui ele tem que se aproximar de zero, quando x vem para cá, ó, indo para menos infinito, né? Ele tem que crescer com concavidade para cima e tem que se aproximar dessa linha aqui, tem que ir para mais infinito lá em cima, quando x tende a menos um pela esquerda. A imagem aí brotou na cabeça de vocês? Sim ou não? Ela não brota? Quando você junta todas as informações, junto o que acontece aqui no menos infinito, com o que acontece quando x tende a menos um pela esquerda, junto com o crescimento que eu conheço e com a concavidade que eu conheço. O desenho, gente, ele brota assim naturalmente. A gente consegue enxergar antes de fazer. Né? E não é outra coisa a não ser isso aqui. Ó. A não ser isso aqui. É isso aqui, mais ou menos, que brotou na cabeça de vocês? Ou foi algo diferente disso? É exatamente isso, não é? Ótimo. Vamos agora para o intervalo menos um, zero. Nesse intervalo, vamos começar aqui pelo limite lateral. Quando x tende a menos um pela direita, quanto dava o limite? Quando x tende a menos um pela direita. Deixa eu subir um pouquinho aqui, e aí a gente foca melhor aqui nessa parte. Quanto que dava mesmo o limite para x tender a menos um pela direita? Menos infinito. Exatamente. Dava menos infinito. E
Então ele vem daqui, né? Ó. Ele vem daqui de baixo. A função cresce ou decresce nesse intervalo? -1 até 0. Ela cresce ou ela decresce? O que a gente concluiu? Concluiu que ela cresce. E a concavidade, como é? O que é a concavidade nesse intervalo? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então, olha só. Ela vem do menos infinito, carinha triste, exatamente, Luiz. Aqui é carinha triste. Então, ela vem do menos infinito e crescente com concavidade para baixo e tem que chegar nesse ponto aqui. De novo, o desenho não brotou aí na cabeça? Não, ó. Vem daqui, tem que crescer com concavidade para baixo e chegar lá em cima. Não tem outra coisa que não isso aqui, ó. Tem como ser outra coisa que não isso? Não tem, né? Agora, de 0 até 1. De 0 até 1, a função decresce, não é isso? De 0 até 1, a função decresce. A concavidade continua para baixo, não é isso? E quando x tende a 1 pela direita, aqui a gente não precisa nem olhar lá no que a gente anotou. Eu olho aqui, pô, ela vai ter que decrescer com concavidade para baixo. É claro que esse limite aqui é menos infinito. Né? Aqui, a gente inclusive começa a ganhar elementos para, por exemplo, se eu de alguma forma concluir que esse limite para x tendendo a 1 pela esquerda é mais infinito, e eu olho para esse desenho e eu falo, pô, eu errei lá. Eu vou voltar lá porque eu errei. Porque as informações, elas casam, elas se harmonizam assim perfeitamente. Por exemplo, se a concavidade aqui, nas suas conclusões, tivesse dado para cima, você percebe que, pô, não dá nem para desenhar. Como que eu desenho essa reta aqui decrescente, tendendo para essa linha pontilhada, sem nunca cortar essa linha, e com concavidade para cima? Percebe que não dá? A concavidade aqui tem que ser para baixo, senão as informações elas não casam. Você consegue sentir isso, perceber isso? Então, se você perceber na hora de fazer o gráfico que, olha, tem alguma informação, tem alguma coisa que não está casando, não está fechando, é porque alguma coisa lá a gente precisa rever, porque alguma coisa não saiu certo. Agora o último intervalo, de 1 para frente. De 1 para frente, a função cresce ou decresce? Cresce ou decresce? Me digam, como é a função? Agora, decrescente. Concavidade é como? Para cima ou para baixo? Para cima. Isso, para cima. Quando o x tende a 1 pela direita, o limite dá mais infinito, não é isso? Dá mais infinito. E quando o x tende a mais infinito, ou seja, quando eu caminho aqui, olha, com x, né, para mais infinito, o limite a gente concluiu que deu zero. Né? Então, olha só, ela tem que vir do mais infinito, tem que ser decrescente com concavidade para cima e tem que tender a zero. Né? De novo, o desenho não brota na cabeça da gente? Né? Tem que vir daqui, tem que ser decrescente com concavidade para cima e tem que ir para zero. Ir para zero é meio que se aproximar do eixo x, sem nunca tocar, porque essa função não tem raízes. Percebam que ó, o gráfico, essa linha verde que eu desenhei, em momento nenhum ela corta a linha horizontal do eixo x. Ó. E por quê? Porque a função não tem raízes. Né? Quando a função corta o eixo x, é porque aquele número, aquele x onde ela cortou, é uma raiz. Como não tem, ela não pode cortar. Mas quando o x tende tanto a mais quanto a menos infinito, ela vai chegando bem perto, cada vez mais perto do eixo x. Porque esse limite é zero. Né? Então, respondendo aquela questão do Miguel, né? Por que que essas linhas verticais são chamadas de assíntotas? Porque o gráfico da função se aproxima delas num certo sentido. Vocês conseguem ver o gráfico se aproximando dessas duas linhas vermelhas? Né? E como elas são verticais, a gente chama essas linhas de assíntotas verticais. No caso aqui, o eixo X, ele é chamado de assíntota horizontal.
Porque também, ó, o gráfico se aproxima do eixo X, né? E o eixo X é uma linha horizontal, certo? Ok. É, bonito, né? Bonitinho o gráfico, né, Victor? Agora, me digam, vocês acham que é possível cumprir esses 6 passos e, ao final deles, sair com um esboço desse que eu fiz? Ou vocês acham que não, isso aí é coisa de outro mundo, não dá para fazer? Olhando aqui para o que a gente fez, como é que vocês avaliam? E aí, com isso, eu encerrei, tá, gente? Totalmente possível, né, Vitor? É assim que eu vejo. Isso aqui, gente, não tem, assim, segredo. A única coisa que tem, e isso de fato tem mesmo, é uma conta um pouquinho mais trabalhosa, principalmente no passo 3 da concavidade. E por aquela razão que eu comentei na semana passada, que a gente tem que calcular uma derivada segunda, né? E aí, quando eu calculo derivada segunda, a expressão ela fica um pouco mais robusta. Mas, seguindo esse passo a passo aí, é o que eu falei, a imagem do gráfico, ela praticamente, assim, se mostra para a gente, né? Isso que é legal, assim, a gente vê como essas ideias, esses conceitos do cálculo diferencial, eles, por exemplo, nos permitem fazer um esboço desse. Como vocês me disseram lá no começo, né? Olhar só para aquela representação algébrica, eu não faço ideia de como que é o gráfico. Mas a hora que eu passo por essas 6 etapas, o gráfico ele se apresenta de maneira muito natural.